partir Então, de agora a vamos. gente está gravando, tá? Deixa eu ver quem entrou aí. Foi a Carlinha. Carlinha, boa noite. Mais quem? Boa noite, Marcinha. amor. Boa noite, amores. Vamos lá. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 13, Pecado e Punição. Vamos lá. Já falei aqui para quem estava antes, que eu não me contive, estava com muita saudade de vocês, do nosso estudo, e acrescentei algum monte de coisa no nosso estudinho desse capítulo. Bom, essa passagem é uma passagem conhecida, né, que está lá no Evangelho de João, e fala sobre a mulher adúltera. Porém, por trás dessa passagem, né, muitos ensinamentos do mestre e um texto que não é do Boa Nova, mas de outro livro de Humberto de Campos, nos revela quem é essa mulher. Mas isso a gente vai deixar para o final. O texto começa assim, ó. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço, né? Vinha aquela multidão em alvoroço e ele percebeu que alguma coisa ali estava acontecendo. E eles se aproximavam dele com uma mulher, né? Segurando uma mulher, jogando ela ao chão, reclamando apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Que antigas tradições são essas, a título de curiosidade? Lá em Levítico, né, um dos livros do Pentateuco, lá dos 5 livros do Antigo Testamento, que é um livro que tem um aspecto de legislação social e religiosa do povo hebreu, né? Então, lá tem algumas leis, né? Algumas organizações, alguns rituais, ritual do sacerdote, da purificação. Então, lá tem a sequência lá de normas, né? Elas se entruncam muito as leis sociais com as leis religiosas, porque eles não tinham muito essa divisão, né, de lei social, lei religiosa, eles praticamente viviam a religiosidade de uma forma integral. E lá tinha, né, aqui, ó. Na Bíblia de Jerusalém, eu separei lá, ó, só a título de curiosidade, tá? No capítulo 20, tem assim, faltas contra a família. E no versículo 10 está escrito: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Então, estava lá na lei, né? Na lei deles lá, dos judeus, estava lá escrito isso. Por isso que Humberto de Campos colocou aqui, ó, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Só que lá fala que é o homem e a mulher, né? Mas aqui foi só a mulher que foi trazida lá ao julgamento do povo. E trouxeram a mulher diante de Jesus. Aqui no Evangelho de João, onde tem essa passagem, João coloca assim, ó, diziam isto o quê, né? Que a mulher era adúltera e que merecia o apedrejamento, conforme a lei de Moisés. Diziam isto testando Jesus, né? Para terem de que o acusar. Por quê, né? Porque se ele fosse... Eles sabiam, né? Já viram que Jesus era ali todo amor, todo perdão, todo acolhimento. E eles falaram, bom, ele não vai querer apedrejar, né? Se ele falar que não é para apedrejar, ele vai ser contrário à lei de Moisés. Opa, é aí que a gente pega ele. Tão inocentes, né? Porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Essa aqui é um trechinho da narrativa do Evangelho de João, onde está essa passagem. E aí, depois de novamente ser interrogado, Jesus levantou, né, e falou aquela frase que a gente conhece: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. Como sempre, né, as palavras de Jesus não tinham o mesmo efeito que uma palavra dita por qualquer um ser, né, espírito encarnado ou desencarnado. Elas eram muito, mas muito mais penetrantes do que as palavras de um simples, né,
de nós, encarnados, espíritos, qualquer um que seja, né? Jesus tinha um magnetismo e atingia o espírito no mais íntimo da sua consciência. E eles não tinham como fugir disso, né? E aí, aos poucos, as acusações morreram nos lábios dos mais exaltados. A multidão em si mesmava-se, ficaram encismados ali, para compreender a sua própria situação. Olha isso, a consciência brigando, né, ali dentro deles, e eles ali tomaram um choque com aquilo que Jesus falou. Alguém caiu. Com aquilo que Jesus falou, né? Porque isso não era normal, esse confronto, né, com a consciência. Jesus trouxe isso. E eles ficaram ali meio perdidos, avaliando ali o seu comportamento e verificando, né? A gente vai ver o sentido de pecado para que eles entendiam, para a gente compreender a profundidade de como eles receberam isso. E foram se dispersando dali daquele local. Aos poucos, o local ficou quase que deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se encontravam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em determinado momento, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? E ela, né, observando que a pecadora lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam no misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Uma frase recorrente do mestre, né? Vai e não peques mais. E aquela mulher, né, que se viu ali naquela situação desesperada, né, e ao mesmo tempo inusitada, levantou e foi. Aos poucos, os discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhe causara o seu gesto. De vez em quando, eles sentiam essa vergonha alheia, né, pelo que Jesus fazia, uma vergonha alheia totalmente contrária aos ensinamentos do mestre. Não deveriam sentir, né? Mas, como era muito firme ainda dentro deles aquele sentimento duro ainda, né, muito preso à letra da lei, e vendo que a multidão, né, não estava aceitando aquilo ali, eles meio que ficavam ali envergonhados. E começaram a perguntar, né? João foi o primeiro. Por que não condenara ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou: mestre, por que você não condenou a meretriz de vida infame? Era o que estava na lei. Você foi contrário à lei de Moisés? Roberta. Jesus fixou no discípulo olhar calmo e bondoso. Costumo falar a calma de quem está em paz com Deus, né? Em comunhão com Deus, não só em paz, mas em comunhão com Deus. E perguntou para ele: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabe o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Aqui ele já está falando assim, ó, eu conheço, porque Jesus, né, como nosso pastor, conhece cada uma de suas ovelhas, que somos nós. Então, certamente, ele conhecia a história, o conheceu naquele momento, penetrou naquele momento na história daquela mulher e viu qual era a história dela. Só que a multidão, né, nessas situações que tinham ainda essa vingança, né, essa vontade de cumprir a lei da pior forma possível, não queria nem saber. Trouxeram ela pelo cabelo, ou pelo braço, ou pela roupa, arrastada do jeito que for. Falou que era adúltera, vamos apedrejar. Mas ninguém para ver, né? Para pensar, para entender, para buscar
se realmente, né, aquela situação que alguém se mostrou ali era verdadeiramente aquela situação. Às vezes, nós pegamos pronto o julgamento que alguns irmãos trazem para a gente em relação a outros irmãos e tomamos como certo. E passamos também a julgar, a condenar. Só que a gente não conhece, a gente não tem o poder que Jesus tem de entrar no íntimo. Por mais que você pense que você conhece um irmão, que você está com ele todo dia no trabalho, na casa espírita, ou até dentro de casa mesmo, né? Por mais que você pense que você conhece aquele coração, ninguém tem o poder de entrar no terreno do coração do outro e saber o que verdadeiramente se passa naquele coração. Só por isso já seria razão suficiente para a gente nunca julgar, por qualquer motivo que fosse. Por mais aparentemente errado que fosse o comportamento, a gente não sabe o que motivou aquilo. É isso que Jesus está falando para João. Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Por vezes, nós até sabemos que aquela pessoa tem uma vida dura e difícil, mas ainda assim, a gente põe de lado isso, como se a gente, se passasse por essa situação, fizesse diferente. Como se a gente tivesse certeza que passando por aquela situação, a gente seria diferente. Às vezes não, às vezes até pior. Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Ainda assim, se a pessoa comete um erro, se é uma pecadora, né? A gente vai entender aqui o pecado. Se ainda assim ela está no erro, ainda assim a gente não tem o direito de piorar, fazer sofrer mais com o nosso julgamento. A gente não tem esse direito. Vamos parar aqui para entender o significado de pecar, né? Para a gente poder prosseguir entendendo bem direitinho o texto que Humberto de Campos trouxe para a gente. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Elaine? Oi, fala, Arthur. É só uma curiosidade sobre Jesus estar escrevendo alguma coisa no chão. Alguém sabe o que ele estava escrevendo ali? Não. Não, Não tem lugar nenhum, nenhum olha, livro, nenhum até mentor. hoje, até hoje, nunca vi nada referente a isso, né? Eu já vi muita divagação, muitos comentários, até que ele nem escrevia, né? Que só mexia, mas eu nunca vi. Não sei se o André também, que assiste muito estudo também, se alguma vez já viu. Você está aí ainda, André? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você já viu, André? Não, geralmente o pessoal fica nas divagações, que ele estaria escrevendo os pecados das pessoas lá presentes, mas são divagações, né? Não tem como saber. Não tem nenhuma fonte que está dizendo, tá escrito isso, escreveu aquilo, né? Eu também nunca vi, Arthur. Isso é uma... Jesus não deixou nada escrito, né? E com certeza isso foi muito, muito bem pensado por ele, né? E sobre isso, sim, tem muita coisa escrita sobre o porquê de Jesus não ter deixado nada escrito, né? Do porquê a gente não tem originais dos evangelhos, né? Não existe. Então, não, sobre essa passagem do que ele escrevia, nem se ele escrevia alguma coisa, né? Porque às vezes ele podia estar simplesmente ali, ó, só. Então, não tem, não. Essa pergunta aí vai ficar sem resposta, Arthur. Arthur, significado de pecar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a Roberta tinha levantado a mão. Tinha, Beta? Elaine. Oi,
Fala, Raquel. Eu queria só fazer um comentário lá sobre o que você falou do Levítico lá. Fala. Que todo homem pego com a mulher do próximo tinha que ser condenado junto com a mulher, lapidado junto com a mulher, né? Só que o homem nunca era pego, né? Só a mulher que eles achavam, né? Os homens, eles nunca achavam, né? E ainda tem hoje em dia, naquelas religiões mais fechadas lá do Oriente, ainda acontece a mesma coisa, né? A mulher ainda é apedrejada, lapidada, se for pega em adultério, né? Muito. E na lei deles é assim, se ela for pega em adultério no campo, se ela for estuprada e pega em adultério no campo, é porque não tinha ninguém perto e talvez ela tenha chamado alguém para socorrê-la, alguma coisa assim, e aí ela não é condenada. Mas se ela for pega na cidade, aí ela é condenada porque ela tinha outros caminhos para sair Agora você vê, né? Desse adultério. Então, quer dizer, ele sempre encontra uma maneira de fazer com que a mulher pague pelo que Sempre aconteceu. encontra uma maneira, né? É o tal, mas olha a roupa que ela tava, né? Trazendo para a nossa sociedade, né? Olha a roupa que ela tava também, né? A culpa é dela porque ela está chamando atenção para ela, né? Exatamente. Então, mas a gente está caminhando, pra... a gente está caminhando para deixar isso de lado, se Deus quiser. Se Deus quiser. Beta, você levantou a mão de novo. É que a Priscila, coitada, está tentando entrar, está pedindo a senha, ela está botando aquela senha lá que tem embaixo, ela não consegue entrar, tadinha. Uai, deixa eu ver aqui. Priscila. Eita, 25, vamos lá. Tentando entrar. Mas a senha é essa mesmo. 002200. Pede para ela tentar de novo, primo. Pede para ela sair e entrar de novo. A senha é essa mesmo. Tá? Eu não consigo colocar ela aqui. Vamos lá. Significado de pecar. Alguém já estudou sobre isso? Já leu alguma coisa, né? Já pensou sobre isso? O que é pecar? O que é pecado? Alguém já? A gente falou. Eu nunca estudei sobre isso, não, mas eu entendo que pecar é isso, meu modo de ver, né? É você infligir alguma lei divina, né? Infligir alguma lei divina. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se... Mas eu nunca estudei sobre isso, não. Tá no caminho, Francisco. Tá no caminho que eu coloquei, tá? Reafirmando sempre que o estudo que eu faço é com base nas minhas reflexões, nos meus pensamentos. Mas esse estudo nosso aqui é um estudo aberto. Todos nós podemos construir juntos o pensamento, tá? Então, eu trago o meu, com base nas minhas pesquisas, nos meus estudos, mas quem tiver outro caminho... Mas você vai ver que o que você falou está aqui no meu, Francisco. É porque, assim, o pecar, quando a gente fala em pecar, pensa logo em Deus, né? Ó, pecou, Deus castiga. Isso Né? está aqui também, Francisco. Muito bom. Mais alguém? Vamos lá que tem coisa dessa. Ó, vamos começar pelo termo, né? Os termos falam muito para a gente, né? Os termos em hebraico, né? Língua de origem, do grego, da tradução. O termo pecado é comumente utilizado num contexto religioso, judaico, cristão. Esse texto é da Wikipédia, tá? Para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus. Olha aí, Francisco. Em especial, qualquer desconsideração deliberada de leis divinas. Esse é um conceito. No hebraico e no grego comum, as formas verbais em hebraico, atá, ratá, e em grego, hamartano, significam errar. Ou seja, né, os termos que designam a palavra pecado significam errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo ideal ou um alvo padrão. Mas o que isso significa, né, para a gente?
À luz da doutrina espírita, como espíritos buscando progredir, né, evoluir, quem é o nosso modelo principal? Jesus, certo? Então, se Jesus é o nosso modelo e guia principal para o nosso progresso como espírito, a gente pode dizer que Jesus é o nosso alvo? É o nosso ideal? É o nosso padrão? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Pergunta de Allan Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa todo mundo conhece, né? Jesus. Então, sim, né? Então, a gente pode dizer que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso alvo, é a nossa meta, né? A ser seguida. Então, se pecar, né, significa errar o alvo, e se o nosso alvo, a nossa meta é Jesus, pecar significa a gente sair do caminho que Jesus trouxe para a gente, que é o caminho que nos leva a quê? Ao cumprimento das leis divinas. É isso? O que vocês acham? Seria a ovelha desgarrada? Então, quando um dos simbolismos da ovelha desgarrada, né, seria essa sim, Arthur, porque a ovelha, né, desgarrada, porque o simbolismo da ovelha, né, somos nós, e Jesus, né, como pastor, como aquele que protege, que acolhe, que diz o caminho, porque o pastor diz o caminho para as ovelhas, né? Vai lá guiando as ovelhas, diz o caminho, protege. Então, na simbologia das ovelhas, do pastor, do rebanho, né? Aquele que foge ao rebanho, porque o rebanho é aquele que está ali junto do pastor, né? Que pastoreia, né? Que está ali junto dele, que está seguindo, que está obedecendo, que está obediente, que está ali conforme. Aquela ovelhazinha, né, danadinha que sai do rebanho, ela saiu do caminho do pastor. Então, muito bom essa sua ligação, Arthur, que você fez. A gente pode levar por aí, sim. A ovelhinha que foge ali do rebanho, né, a ovelhinha perdida, quando a gente foge do caminho reto e quando a gente deixa de seguir o nosso pastor maior, que é o nosso mestre. Tá. E aí? Como é que a gente consegue, né? Aí eu tirei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sedes perfeito, o homem de bem. E ali no Homem de Bem, né, a gente gosta dessa passagem, Raquel gosta também, né, Raquel, desse trechinho lá do Evangelho, a gente gosta muito, né? O homem de bem, né? No Evangelho, né? Kardec traz para a gente ali ó, o roteirinho do início do caminho, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça. Olha a lei aí, Francisco. É a lei de Deus. É o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos a si mesmo, perguntará se violou essa lei. Olha a lei de novo. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Então, se alguém perguntar assim, tudo bem, né? Jesus é o alvo, Jesus é a nossa meta, o seu evangelho é o roteiro, mas na prática, como é que é? A gente pode dizer que é mais ou menos começa com isso aqui, ó. Começa, tá? Com isso aqui, ó. Começa com um homem de bem. Então, aquele que segue no caminho, né? Ele tem a vontade firme de cumprir, principalmente esse roteirinho aqui do homem de bem. É perfeito? Não, não é perfeito ainda. Né? Tem outras questões que levam ainda à perfeição, mas ele está verdadeiramente no caminho. Então, pecar, né, era isso, é isso, né? Na sua concepção mais sublime, pecar é isso. Pecar, né, não é como o Francisco colocou, né? A gente vai ver sobre o castigo também. Não, agora a Pri conseguiu entrar.
Que bom. Ninguém pode contestar, né? Aí o mestre continuou, voltando para o texto agora. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Ou seja, né, os atos dela, verdadeiramente, o mestre afirmou isso, realmente saíram do caminho. Mas quem estará irrepreensível na face da terra? Voltando lá para o homem de bem, analisando o nosso comportamento, será que a gente consegue ticar todos aqueles itens? Se a gente não consegue ainda ticar todos aqueles itens, é porque a gente está fugindo do caminho. Se a gente está fugindo do caminho, a gente pode não mais matar, a gente pode não mais cometer adultério, a gente pode não mais enganar o nosso irmão, a gente pode não mais cometer esses atos extremos, mas a gente ainda tem uns pecadinhos, a gente ainda foge do caminho, a gente ainda dá puladinha, a gente é aquela ovelhinha que dá puladinha na cerca ainda assim. Então, a gente está assim, tudo olhando no mesmo rebanho. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos. Gente, isso aqui é só na época de Jesus, tá? Hoje não tem mais isso. Sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. E aí? Prostituir o corpo, prostituir a alma em nome de Deus? Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A gente sempre, aquela frase, a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco, né? Mas para o lado mais poderoso é difícil arrebentar, né? É difícil ter um julgador, né? Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Aqui a gente vai parar para fazer uma nova reflexão sobre o que o Francisco até já trouxe para a gente. Deixa eu mudar aqui o slide. Vamos entender essa colocação. Deixa eu voltar aqui, peraí. Eita! Pri, conseguiu entrar, né? Que bom. Vocês estão vendo? Fui clicar num troço, acabei tirando tudo. Vamos lá. É aqui que eu quero. Ó, a gente vai fazer a reflexão sobre esse trechinho aqui, ó. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Elaine, você está compartilhando agora outra janela, eu acho. Deixa eu ver se eu acerto. E agora? Agora está aparecendo a 614, é isso? Isso aí. Obrigada, André. 614. Vamos entender essa colocação de Jesus, né? Que tem tudo a ver com aquilo que o Francisco falou sobre a punição de Deus. Durante muito tempo, muitos séculos, incutiram na nossa cabecinha que se a gente pecar, Deus pune a gente, não é isso? Faz muitos séculos que vem falando isso pra gente. E a gente acreditou nisso durante muito tempo. E hoje ainda, a gente tem um resquíciozinho dentro da gente, mesmo com essa doutrina esclarecedora, a gente às vezes dá uma escorregada e fala, oh meu Deus, por que está fazendo isso comigo? Né? E esquece que o que acontece com a gente, né, é reflexo das nossas escolhas. Então, vamos entender isso. O que se deve entender por lei natural? Questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, a única lei que o homem vai ser verdadeiramente feliz é cumprindo a lei de Deus. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, né? A lei de Deus é uma lei natural, é para todos. E é a única para a felicidade do homem.
Então, é ali, ó, é o caminho, né? É o caminho, Jesus é o exemplo dessa lei, né? Do cumprimento dessa lei. E a gente seguindo o caminho, a gente está seguindo essa lei. A gente está bem, a gente está feliz, a gente não está contrário à lei. Mas, quando a gente foge dessa lei, é infeliz. E a gente foge dessa lei porque outro induziu a gente a fugir dessa lei? Aí a gente vai jogar o livre-arbítrio no lixinho, né? Não, a gente foge da lei porque a gente quer. Exercitando o nosso livre-arbítrio, a gente se afasta dessa lei. Alguém caiu de novo. Tudo bem. E todos têm conhecimento dessa lei, né? A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem essa lei, porque para ter justiça, todo mundo tem que conhecer. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, olha o homem de bem, e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Gente, nessa questão, nessa resposta, tem tanta coisa, porque verdadeiramente a gente ainda não compreendeu. A gente está aqui estudando o Evangelho, achando que está entendendo tudo. A gente está entendendo o Evangelho, o maior estudioso do Evangelho, que vocês podem citar o nome aí, está entendendo o Evangelho dentro da limitação daquele espírito. Quando aquele espírito alcançar uma elevação maior, ele vai ter outro entendimento, porque é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. É um código do universo. Então, você consegue ter acesso? Sim. É para todos? É, mas só para quem quer. E como que a gente investiga? Como que a gente tem acesso? Onde que está? Na consciência. Opa! A lei de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, quer dizer que quando a gente transgride essa lei, a gente se sente infeliz. Então, quer dizer que a nossa infelicidade não é uma vingança, uma disposição imposta por Deus. É a nossa consciência vibrando lá dentro e falando para a gente, olha, você está no caminho errado, você sabe qual é o caminho certo. E aí se cria esse conflito dentro da gente. Estão entendendo até aqui? Ou eu tô... Por isso que diz que é uma lei natural, é isso? Lei natural é isso também, Arthur. Lei natural de Deus, porque ela está gravada em nossa consciência. Está gravada em nossa consciência. Mesmo que você não tenha os ensinamentos do Evangelho, você sabe que você está errado. Você sabe. Arthur, eu tenho uma afirmativa minha, tá? Que eu digo o seguinte: às vezes a gente olha uma pessoa que comete o mal e a gente olha aquela pessoa e a gente vê que a gente acha, a gente julga que aquela pessoa se compraz, sente prazer, né? Mas verdadeiramente não há quem pratique o mal que não sinta um desequilíbrio dentro dele. Não tem como ser assim, ser diferente. Porque se está gravado na consciência a lei de Deus, se a lei de Deus reflete o sentido correto, né, do comportamento, se isso está dentro da gente, todos nós temos esse conflito, desde da pessoa que comete o pior crime, até aquela pessoa que fica com a consciência pesada porque fez uma mentirinha para a amiga. Então, sim, para mim, sim, todos. É isso que eu entendo. Então, a gente vê, às vezes, né, nos livros de André Luiz, quando o espírito desencarna e é confrontado, e em parte confrontado, porque a misericórdia divina é tão grande que não é dado ele saber toda a vida pregressa dele, porque ele não suportaria. Mas quando ele é confrontado, porque aquilo vai ser construtivo para aquele espírito, a consciência dele, né, pelo erro, é que constrói nele a vontade de retornar e refazer o erro que ele cometeu. Carlinha, quer falar, meu amor? Pode falar.
A gente vê isso mesmo mediúnica, né? A gente faz os atendimentos e que quando o espírito se dá conta do quanto ele se desviou da lei de Deus, o quanto ele sofre, né? Então, assim, na própria mesa mediúnica de espíritos que estão assim no nosso nível, a gente já percebe isso de uma forma muito forte. E quando esses espíritos, quanto mais endurecido o espírito for, quando ele tem esse esclarecimento, o arrependimento é sincero e ele assim se transforma de verdade. É o despertar, né? Na segunda parte do Céu e Inferno, de Allan Kardec, Allan Kardec catalogou, né, as comunicações, para quem não conhece, catalogou as comunicações com os espíritos que desencarnaram, né, de acordo com o conhecimento, a elevação, né, o progresso daquele espírito. E a gente vê, e eles se comunicavam logo depois do desencarne, depois eles retornavam, justamente para ver esse progresso da consciência daquele espírito. E muitos, no início, não conseguiam nem falar a palavra Deus, por esse peso de ter a consciência da transgressão das suas leis. Né? Quem já leu aí pode trazer para a gente. E aí, na segunda comunicação, eles já conseguiam. Na terceira já era melhor. Por quê? Né? Porque esse confronto com a consciência, né? E vem o peso moral, né? E aí, aos poucos, com auto-perdão, com estudo, com acolhimento, eles vão compreendendo que não, que Deus está ali, que Deus acolhe a todos nós, que todos temos oportunidade, que o erro existiu, mas que a gente vai prosseguir e vai conseguir transformar. Então, eu trouxe essas 3 questões para a gente entender aquilo. Vamos voltar agora lá para a passagem, né? Entender isso que Jesus está falando aqui sobre sobre a mulher que foi julgada ali como adúltera. Poder-se-ia desejar para a pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou. Por quê? Porque na consciência dela, ela sabe exatamente o que ela fez. E quando ela se confronta com essa lei que está dentro do espírito dela, né? A lei natural de Deus, quando ela se confronta com essa lei que está na própria consciência dela, ela própria, a gente se sente infeliz por isso. Não é Deus que imprime na gente essa dor, esse sofrimento. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Gente, olha o perfil que Jesus está trazendo para a gente dessa mulher, que a multidão só queria apedrejar. É que em todos os planos da vida, olha isso aqui também, muito, muito legal essa frase aqui de Jesus, ó. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente, com seus princípios de compensação. Aqui foi o que a gente já viu. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si, constrói, né? O santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. É isso que a Carlinha falou. Ó. Quando o espírito verdadeiramente se arrepende, ele se arrepende mesmo. Né, Carlinha? Não é isso que você falou? Isso. Só a luz e o bem são eternos. O mal não é eterno. Porque é a lei de progresso. O espírito vai progredir, ele pode persistir no mal, mas ele vai progredir. Até porque nós fomos criados para sermos felizes, né? E a felicidade está em comunhão com a lei divina. Exatamente. Todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa
que está escrito na lei: vós sois deuses. Olha que legal. A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. Enquanto a gente não for espírito puro, né, a gente está errando o alvo. O evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Então, olha aqui, a estrada, Jesus, o evangelho, o alvo a ser seguido. Tem tudo a ver, né? Tudo Que frase linda essa, né? Muito. A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Fala, Raquelzinho. Eu queria comentar essa parte que ele fala aqui, que não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei, vós sois Deus. A gente acha que isso foi da cabeça de Jesus, mas isso está em Salmos 82, 6. Então, é muito anterior a Jesus, por isso que ele fala que está escrito na lei, né? Lá está escrito assim: eu disse, vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Então, quando ele fala que a gente traz uma fagulha sagrada do Criador, é porque todos nós somos deuses, porque temos essa fagulha de Deus em cada um de nós, né? Muito bom, muito bem lembrado, Raquel. Jesus, o tempo inteiro, ele se remetia ao Velho Testamento, né? Aos textos do Velho Testamento, como você falou, essa passagem está lá em Salmos, né? Ele se remetia para esclarecer, né? Para trazer, para assim, ó, sabe o que está lá na letra, né? Que vocês conhecem? Sabe o que aquilo quer dizer? Quer dizer isso, né? Então, ele não derrogava de forma alguma, até porque ele foi participou, né, com os espíritos que auxiliavam ele, da construção dos textos do Velho Testamento também, que é o guia, né, que foi o guia construindo ali o povo. Então, sim, né, ele trazia os textos e falava, ó, sabe aquilo lá que você estudou a vida inteira? Sabe o que aquilo quer dizer? Quer dizer isso. O que está escrito? Como leis? Né? Muito bom. E ele traz, né, essa transformação da letra dura da lei para a lei de amor, né? Como isso fica claro? Exatamente, para a amorosidade, né? Tira a dureza da lei. Como ele falou, né, para Zebedeu, conhecias um Deus, né, duro, hoje conheces um pai que ama. É justamente essa imagem do Deus duro que eles tinham e que Jesus veio trazer um pai amoroso, né? Um pai que ama, um pai acolhedor, um papaizinho, como era a transcrição. Então, o que quer dizer aqui? Só destaquei isso aqui para a gente grifar. A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital onde o pecado é a doença de todos. O evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo um remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Se ainda não conseguimos ser perfeitos como o mestre foi, ainda estamos errando o alvo. Ainda estamos nos desviando dos seus ensinamentos gravados em seu evangelho de amor. É isso que essa frase, para mim, expressou. Passado, né, essa cena, né? O mestre chegou num sábado sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas. Por quê? Né? Porque no sábado não podia fazer nada. Ele curava no sábado, ele acolhia no sábado. Ele fazia um monte de coisa no sábado e os judeus ficavam para morrer com ele, né? Escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção, explicando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, e enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerada a passagem, Tiago o interpelou. Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Olha de novo, né?
o sentido de punição, né? O sentido de Deus que pune. E Jesus maravilhosamente diz: Tiago, acredita mesmo que Deus desça da sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. As leis de Deus, elas são para toda a criação, né? Isso foi criado por Deus. A lei de Deus é para toda a criação. Mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Gente, isso aqui é a explicação da justiça divina. Nenhuma doutrina que foge a essa justiça consegue alcançar uma lógica do amor de Deus, porque não há como você explicar um Deus amoroso que pune, que põe uma pessoa com uma deficiência física, um sofrimento de doença que já nasce, né? Uma criança que já nasce com aquela doença. Não há como você conciliar uma justiça de Deus, de um pai amoroso, se essas situações não forem efeitos de causa do próprio espírito. Não há. É aqui que as doutrinas param e que o espiritismo prossegue lindamente. É aqui que o espiritismo, não colocando de lado as outras religiões, mas é aqui que o espiritismo é o maior de todos os consoladores, sim. Isso não põe de lado as outras manifestações religiosas, que todas elas têm a sua razão de ser, né? Mas não há outra, porque essa é a justiça de Deus. Não pode ser diferente, né? Será dado a cada um segundo a sua obra. Pronto. Alguém quer falar? André está tão quietinho. Não, estou só aprendendo. É só um comentário. É só um comentário que, assim, quando a gente entender que tudo que acontece com a gente é necessário, porque está dentro da nossa programação encarnatória, né? Todas as circunstâncias que a gente passa na vida, tanto de bom quanto de ruim, porque ambas são para o nosso aprendizado, né? E aí é onde está essa questão da justiça, né? Se a gente pediu, né, para vir, a gente atrai a situação ou para fazer uma besteira ou não, porque a gente vai exercitar o livre-arbítrio ali, né? Sabe, ó, se aprendeu ou não a lição. Se aprendeu, não vai cometer o erro, né? E se não aprendeu, vai cometer e vai ter que passar por uma outra prova, né? Mas, assim, tudo que nos acontece é porque é necessário. Tudo. E aí que está a justiça, né, de Deus, né? Exatamente, Francisco. Tudo, né? Tudo. Tudo resultante das nossas escolhas e necessário para o nosso aprimoramento. Muito bem colocado. Carlinha, quer falar? Quando você falou isso, eu me lembrei, né? Quem me conhece assim de perto sabe que eu tenho um problema mecânico progressivo. E aí, assim, 30 mil cirurgias, por aí vai, né? E aí, nas minhas barganhas com Deus, né? Nos meus momentos onde eu estou mais vacilante, eu falo, Senhor, olha só, Deus, Pai amado, manda o que eu preciso, não tem problema não. Mas, assim, que eu tenha sempre, nessa e em outras encarnações, a doutrina espírita para me consolar e para esclarecer meu coração. Eu ainda sou capaz de ficar barganhando isso com Deus, entendeu? Eu pensei que você fosse falar outra coisa. Eu falei assim, mas manda parcelado. E não, a parte do parcelado eu já sei que está parcelado. Aí eu já não concordo mais com isso. Entendeu? Já sei que está em suaves prestações. Mas é isso mesmo, né, Carlinha? Eu, quando me defrontei com a doutrina espírita, essa é a principal questão da minha vida, né? Antes de eu conhecer a doutrina espírita, é justamente esse olhar do porquê sofro se não fiz nada, né? Na minha consciência. E como que essa doutrina trouxe esse esclarecimento que transformou a minha visão. Mas foi uma transformação assim, sabe?
foi tão grande que eu tive que ir para o meu deserto um pouquinho para poder deixar... O que está acontecendo aqui, né? Porque vem tudo isso, vem a dor moral, vem o peso da consciência, né? Porque aí a gente, às vezes, eu já tive companheiras, né? Que eu apresentei a doutrina e não ficaram conscientes de que, assim, não tenho capacidade de me confrontar agora. Então, isso aqui vai ser muito duro para mim. Não quero. Prefiro ficar lá na minha... Porque, assim, se você não tiver uma visão ampla, além de todas as benesses que a doutrina traz, ela também traz a culpa. Né? Então, assim, você tem que ter uma cabeça muito tranquila para não cristalizar nessa culpa, porque a culpa também te paralisa, né? E aí você vê, cara, assim, tudo que acontece tem uma lógica, né? A minha fé é raciocinada, então, assim, se eu estou sofrendo, é porque eu errei. Ou então a gente começa a se cobrar, pô, mas eu sou espírita, então eu tenho que ser perfeito. Só que eu não me transformo num espírito perfeito de um dia para o outro, né? Quantas encarnações a gente vem errando, e talvez essa seja a primeira encarnação onde a gente tem verdadeiramente aquela fagulha de vontade de acertar. Então, assim, ao mesmo tempo que é extremamente libertadora, mas a gente tem que ter uma cabeça muito tranquila para poder absorver tudo isso. Tem mesmo, tem que ter sim. E olha, o principal instrumento disso, eu aprendi com o tempo, é o estudo. Porque o estudo te traz esse conhecimento, esse entendimento, né? E aí você vai compreendendo através das mensagens, né? Das elucidações, tudo isso que você falou. Raquelzinha, quer falar? Oi, Carlinha, fala. Não, eu só estou te falando. Eu estou falando que o estudo é fundamental. Estou corroborando com o que você está falando. Se você parar na superficialidade da filosofia da doutrina e cair nesse sistema de autopunição, de autoobsessão, de peso da consciência, é um caminho difícil, né? Mas se você conhece e aprofunda, deixa eu entender isso aqui. Você vai, e eu posso falar isso porque essa estrada eu percorri. Raquelzinha, fala, pode falar, depois o Arthur vai falar. Então, eu queria comentar isso que a Carla falou aí, da gente ficar se cobrando, mas eu sou espírita, mas muitas vezes nós não nos cobramos, mas aqueles que convivem conosco, espíritas também nos cobram, mas você é espírita, você sabe disso, por que você está falando isso? Você não entendeu isso ainda? Então, muitas vezes a gente também dá um breque assim e fala, gente, mas por que está jogando isso na minha cara aqui? Eu também estou no caminho, estou aprendendo também, tenho o direito também de às vezes fazer uma escolhinha errada, né? E às vezes também, dessa parte que você falou que a gente apresenta a doutrina e muitas pessoas não conseguem ficar, né? Eu passei por isso ano passado com uma jovem que ia muito bem na doutrina, participava de tudo, mas ela tinha tantas questões interiores de coisas de caminhos que ela tomou, de escolhas que ela fez e que ela sabia que não eram boas para ela. E ela tomou consciência disso quando ela começou a estudar a doutrina espírita, que ela falou, eu não consigo. E aí ela optou por se tornar evangélica, porque era muito mais fácil, porque ela batizou e tudo que ela tinha feito de errado sumiu da vida dela e ela começou uma vida nova. Então, para ela foi muito mais fácil continuar caminhando do que ter que entrar em confronto consigo mesma. Então, às vezes, acontece isso também. Acontece sim. Agora, esse aí que você falou, que a pessoa fala assim, você não é espírita, eu tenho um aqui em casa. Que vira e me fala assim, Kardec tá adorando ver isso aí. Chico tá batendo palma para você. O meu sensor aqui em casa. Eu falo assim, olha só, eu sou espírita, não sou espírito puro, estou no caminho. Fala, Arthur. Que sobre o fardo nunca vem acima do que a pessoa pode carregar, né? Sim. Exatamente. Deus é tão misericordioso nisso também, que até as nossas provas, né, que são os nossos aprendizados, são parcelados.
Às vezes, numa vida, tem até... Eu não vou me recordar qual é o livro, né, de André Luiz, mas tem o espírito participando da programação reencarnatória dele, e o auxiliar dele, ele fala assim, vai com calma. Vai com calma. Missionários da Luz, peso aí. Hã? Missionários da Luz. Missionários da Luz? Não, esse é o parcelamento. É o quê? Estou falando, quando o benfeitor fala, olha, vai com calma, é o parcelamento. É o parcelamento. Gente, olha como que a gente tem intimidade com a nossa amiga. Amiguinha, você está com o ventilador ligado, não tá? Olha, eu tô, mas assim, eu vou fechar o microfone porque eu acho que eu tô na menopausa, amiga, eu tô pingando. Que problema não, amiga, eu tô só brincando com você. Isso, a gente pode falar, entendeu? Tô só brincando com você. É que o Ítalo tá aí? Ele acabou de gritar aqui, isso vai pro YouTube, tá? O Ítalo, quando a gente vai na nossa reunião, o Ítalo fica no quarto e a Carlinha na sala. E aí esse barulho do ventilador, ele, amor, tá com o ventilador ligado. Fala, Francisco. Essa questão da gente ficar, não estou preparado, vou, não é nessa vida, não é agora. Isso aí é o seguinte, quando a gente tem oportunidade de se instruir, as chances da gente continuar fazendo, ela diminui. Então, você desprezando essa oportunidade de aprendizado, você assim, meio que diminui a chance, né, de você fazer besteira, né? Ao passo que parece que a pessoa, é assim que eu vejo, né? Não estou preparado para isso agora. Então, está se comprazendo ainda no que vem fazendo, né? Sendo que, se ela se propusesse a se instruir, realmente abraçar a doutrina, a gente fala doutrina espírita, mas outras religiões também, né? Também dão umas direções boas. Você não agindo isso, você evita de acumular mais débitos. Não sei se você está me entendendo. Sim, estou te entendendo. É a lógica do progresso, né? Não é? E aí você vai adiando. Não está ainda preparado. E Deus fala. Eu adiei tanto que eu já não consigo nem mais parcelar. Eu estou renegociando. Está repetindo de ano, digamos assim, né? Porque assim, a gente precisa lidar com a nossa sombra, Francisco. E não é fácil. Não. Mas aí, se não lidar agora, eu acho que quanto mais tempo vai demorando, mais chance de ficar pior na frente é maior, entendeu? Mas cada um tem seu momento. Não, mas olha só. Exatamente, amiguinha Rose. Assim, cada um tem seu momento. Assim, algum tempo atrás, talvez eu não conseguisse lidar com algumas situações, né? Com alguns erros que eu ainda cometo, sabe? Algum tempo atrás, talvez eu não conseguisse lidar da forma como eu lido hoje. Então, assim, a gente fazer a luz, né, sobre as nossas sombras é difícil. Aí, às vezes, o espírito não tem aquela condição mesmo. E aí se prende numa religião, como a Raquel falou, onde agora você está perdoado, daqui para trás acabou tudo, recomeça do zero. Lá na frente, na hora dele, no tempo dele, ele vai ter contato com essa sombra de novo, entendeu? Vai estar mais... Não, eu entendo perfeitamente. Mas uma hora desperta. Eu só acho assim que se esse... Eu dou um exemplo nosso aqui. Eu acredito que todos que estamos aqui fazendo esse curso, esses ensinamentos são muito apropriados para o momento. Porque se eu não tivesse preparado para isso agora, eu não teria essa oportunidade. Eu poderia ter desprezado, tá? Ter desprezado, fazer outras coisas, podia estar vendo futebol e tal. Mas eu preferi, né, essa escolha aqui. Porque se eu não tivesse preparado, eu não teria oportunidade. Possa ser que eu esteja equivocado com esse pensamento. Entendeu? Isso está no seu momento. Você está no seu momento desse aprendizado. Olha, eu acho assim que todo mundo está no momento. Todo mundo está no momento. Sendo que a gente prefere oba-oba, cara, é muito doído refletir. Cara, é muito mais fácil ver um futebol, distrair, ver Com um filme. certeza, Francisco. É muito disso que a Carlinha falou. A gente olhar para as nossas sombras é difícil, né? E a doutrina faz isso o tempo inteiro. A doutrina não fala para a gente que a gente vai fazer questões exteriores e vai estar salvo, né? Não. Ela fala Jesus.
O aceita Jesus não cabe mais. Aceita Jesus não cabe, né? Outras coisas tantas, né? Enfim. E dentro da própria doutrina, né? Não basta ir para o centro tomar passe, beber água fluidificada e achar que vai ser espírito elevado, que está se elevando só nisso, fazer sopa. Não adianta, tem que mexer lá dentro, tem que fazer a autoanálise, tem que descobrir os seus egoísmos, os seus egocentrismos, tem que descobrir e tem que caminhar para a transformação, senão não adianta. E muitas vezes a gente estuda, né? Mas não consegue vivenciar aquilo que a gente estuda. E aí a gente continua cometendo os mesmos deslizes, continua cometendo os mesmos erros, continua não tendo condição de encarar nossa sombra, de nos autoconhecer. Priscila, quer fala, Francisco, pode falar. Não, assim, eu acho que a gente não deve, por ser espírita, por estar travando esses conhecimentos mais aprofundados e tal, de se cobrar, entendeu? Cara, porque assim, como a Carla falou aí, eu não vou me purificar de uma hora para outra. Então, dentro da minha limitação, fazer o que eu posso. Sim. Não por eu não ser perfeito, quando eu for perfeito, eu vou fazer. Eu acho que isso é que não rola. Então, dentro das nossas imperfeições, a gente pode fazer bastante coisa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Mesmo capenga, mesmo ferramenta seca. Exatamente. O ideal é se confrontar diariamente, né? Mas com alto amor, né? O alto amor é muito necessário. Nesse estudo aqui, lá na outra casa, a minha filha, ela não participa desse, ela participou do outro, mas ela também está com um nenenzinho pequenininho. Ela deu um relato, né? E aí eu vou colocar o relato aqui, porque ela falou lá, que foi o seguinte: em determinada época da vida dela, ela teve uma pessoa que ela tinha dificuldade imensa, mas ela tinha que conviver com aquela pessoa. E ela se cobrava muito dela ter amor, compreensão. E essa cobrança dela de ser perfeita começou a ter uma reação nela terrível. Até o momento que ela parou e falou assim, não, qual é o meu limite? Meu limite é esse. Então, é o limite que eu vou, tentando melhorar, mas é o meu limite. Porque enquanto ela estava se cobrando de ser perfeita, por conta da doutrina espírita, enquanto ela estava se cobrando de ser perfeita, ela estava sofrendo. Então, quando ela parou, equilibrou, né? Porque isso é a busca do equilíbrio. Quando ela equilibrou, teve consciência do erro, mas consciência do limite, ela conseguiu se equilibrar. E é isso que está falando, a gente tem um limite. Pri, quer falar? Pode falar, estou seguindo na sequência aqui. Depois é o Arthur. Não sei se a Carla ainda está com a mão levantada ou está de novo. Fala, Pri. Então, depois que eu conheci a doutrina, na verdade, quando eu estou passando por alguma dificuldade na minha vida, eu paro e falo assim, eu escolhi isso aqui, né? Então vamos lá, Jesus. Vamos lá. Vamos para o próximo. E dou uma respirada e falo, eu escolhi estar aqui, nessa situação, com essas pessoas. Então, eu tenho que dar o meu melhor aqui agora, entendeu? E aí eu crio um pouco mais de fôlego para a próxima etapa, para o próximo problema que vai vir, né? E me policiar o tempo inteiro para não surtar, mas essa doutrina espírita é que me trouxe um pouco mais de clareza a conta das nossas escolhas do passado, né? E que a gente tem que aqui e para não levar isso para frente, né? Então isso é que me faz buscar uma melhora pessoal e espiritual assim, tá me dando um norte, né? De como lidar com a situação, né? E também não me cobrar perfeição, porque eu não sou perfeita. Então, assim, eu vou dar o meu melhor naquela situação, só que eu escolhi essa situação, então eu tenho que dar o meu melhor, entendeu? Como vai sair? Como Jesus espera, eu não sei. Mas ele tem consciência de que eu estou dando o meu melhor. Então, eu acho que isso que importa para mim. É isso. Muito bom, Pri, muito bom seu relato. E é isso mesmo. Para mim, é esse mesmo percurso. Fala, Arthur. Quando você leva a sua vida no neutro, você não é notado. Vamos falar isso de plano espiritual, né? Do lado negro da força.
você não é notado. Agora, quando você passa a viver o Evangelho, passa a estudar o Evangelho, tenta viver o Evangelho, você já começa a chamar a atenção do outro lado. Você já começa a sofrer ataque para desistir. Sim. Por isso que tem o vigiar e orar. Muito bom. Exatamente. Você vai trabalhando, vou trabalhando bem, vou frequentar, vou fazer. Você vai sofrer ataques. E cada vez mais forte, até chegar uma hora que eles vão ver, ali não dá, vamos desistir. Mas eles vão tentar te tirar dali. E muito bom isso, Arthur. Não, e assim, e ao mesmo tempo que a gente também está suscetível a um ataque maior, a gente tem uma proteção maior ainda, para equilibrar essa balança, entendeu? Então, assim, muito bem colocado, Arthur. Muito bom. Muito bom, Arthur. Então, acredita, Tiago, que respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas, dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. E a gente volta nessa questão lá na 614. Que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. E aonde que ela está gravada? Na consciência. Então, não é Deus, né, que sai, como Jesus falou ali para Tiago, não é Deus que desce da sua sabedoria, do seu amor, né? A gente tenta trazer Deus, né, para os nossos sentimentos, né? Punir, né? Vingar. E Deus está muito longe disso, né? Mas muito, né? Não existe isso para Deus, né? Deus é amor e ponto. Mas a gente, na nossa imperfeição, a gente tenta humanizar Deus, né? E colocar esses comportamentos que são materiais, né? Inferiores em Deus. Então, o sofrimento decorrente das escolhas contrárias às leis de Deus é o efeito da própria consciência do homem e não resulta de um ato punitivo ou vingativo de Deus. Vamos gravar essa nossa cabecinha. 2 milênios falando o contrário para a gente. Agora a gente vai esquecer. Agora a gente vai ter isso aqui. João, o outro filho de Zebedeu, compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que ele já ouviu dos lábios, lá naquela tarde que a multidão exigiu o apedrejamento da pecadora, porque isso aqui já foi num outro momento, tá? Mas João fez o link, ele viu que era o mesmo ensinamento. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou abertamente, como se lê no texto de João: eis que está ação, não peques mais para que te não suceda coisa pior. Aqui é aquela passagem que lá anteriormente estava dizendo, né, que Jesus era sábado, e uma multidão vinha para Jesus curar, e os sacerdotes ficavam bravos com aquilo, né? Porque para eles tinham que resguardar os sábados. E aí João se lembrou do ensinamento do pecado e punição, e Jesus, se aproximando do cego, né, falou para ele: eis que está ação, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Gente, isso aqui... Alguém aqui é da área do direito? Eu sou da área do direito. Alguém mais aqui é da área do direito? Não? Então, olha só, esse trecho final aqui é o último trecho do livro, tá? Esse trecho final aqui é maravilhoso. Olha o que ele traz para a gente de revelação. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política do Estado. Gente, olha o poder de um ensinamento de Jesus. Jesus incurtiu no íntimo daqueles espíritos
essa consciência que foi se espalhando pelos séculos e transformou a organização política do Estado. Quem é da área do direito, né, quem fez faculdade de direito, estudou o progresso, a evolução das penas, né, a evolução das penas, consegue ver isso aqui perfeitamente. E a Juliette tinha caído. Por quê? Porque a gente estuda, né, no aspecto penal, a gente estuda as penas desde lá dos primórdios. E a gente consegue ver como que elas progrediram. Só que a gente não sabe que foi por conta disso aqui, ó. Foi Jesus que colocou isso dentro daqueles espíritos, aquilo se expandiu pelos séculos e chegou até hoje. A gente ainda precisa aperfeiçoar? Precisa, mas a gente já progrediu muito. Ó, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso. Por quê? Porque antes o criminoso ele era assassinado, sem direito a julgamento, sem direito a uma sentença recorrível. Existia uma pena que era, sabe o quê? Ele falava que ele não era culpado, né? Aí aquela pessoa que tinha ali a incumbência de julgar falava assim, beleza, você não é culpado? Não sou culpado, eu não cometi esse crime, então vamos fazer o seguinte, vamos amarrar uma pedra na tua perna e a gente vai jogar você no rio. Se você subir, é porque você não cometeu o crime. Era esse tipo de pena, né? Entre outras, né? Pena de morte, mutilação, de apedrejamento, né? Penas com tortura. Hoje, a nossa legislação, né, de alguns países, e o nosso está incluído, não comporta mais isso, né? Hoje a gente tem a presunção de inocência. Hoje a gente tem a proporcionalidade da pena. Hoje a gente tem a individualização da pena. Por que isso? Porque antigamente, se descobria que o teu irmão tinha roubado a galinha do vizinho, não matava o teu irmão. Matava o teu irmão, teu pai, todos os homens daquela família. Acabava com aquela família. Hoje isso não existe mais. Princípio da individualização da pena. A pena não pode passar da pessoa do criminoso. Por isso que num processo, às vezes, numa sentença criminal, quando estão sendo julgadas, às vezes, 3 pessoas, né, por um crime, a pena de cada um deles na estrutura da sentença tem que ser individualizada. Eles têm que ser analisado o ato de cada um. E, no final, cada um vai receber uma medida diferente. E hoje, o nosso processo penal, né, a nossa lei de execução penal, que é a lei que rege o quê? Foi condenado, vai agora cumprir a sua pena. Aí tem a lei de execução penal. O espírito da nossa lei de execução penal, ela é de reinserção. Ela é de reinserir, de tratar aquela pessoa que cometeu um crime, ela entende ele como uma pessoa que tem que ter oportunidade de ser reinserida na sociedade. Tem que ser segregado naquele momento? Tem que ser, porque naquele momento ele não consegue ter compreensão do que ele faz de ruim para a sociedade. Mas a gente vai segregar ele, vai trazer ele para o nosso sistema penal, a gente vai dar todo o suporte que ele precisa para ele poder ser reinserido. Por isso que existe a progressão das penas, por isso que existe vários que chamam de regalias, né? Aí a gente vai entrar numa questão, né? Mas isso não funciona, é outra questão. Uma coisa é o espírito da lei, que é perfeita. Outra coisa é a política de aplicação dessa lei. E isso, gente, veio daqui. Quando eu li esse texto, eu que convivo com isso, quando eu li esse texto, fiquei maravilhada. Fala, Arthur, pode falar. Hoje, em lei, né? Falando de lei, hoje você acha o olho por olho, dente por dente, uma coisa pavorosa, né?
Exatamente. Mas, na época, foi uma grande evolução, não é isso? Sim. Porque, como você disse antes, quando uma pessoa de uma família cometia um crime, a família toda morria. Exatamente. Aí, depois do olho por olho, dente por dente, não. Se o homem matou um, o cara tinha direito a matar um, não a família toda. Já foi uma foi um evolução. progresso. Pode matar um só, não mata a família toda. Exatamente. Não é isso? Exatamente, já foi um progresso, sim. Tem gente que diz, tem gente que critica e fala assim, Moisés era a voz de Deus, mas Moisés era ruinzinho, hein? Mas não era, não. Porque Moisés legislava para um povo que precisava daquela legislação naquele momento, que é justamente o que você está falando. Fala assim, calma aí, eu vou matar todo mundo, não. Exatamente isso. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana caminhou para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, eles não fazem ideia do que o que eles estão fazendo lá teve origem em Jesus. Talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Isso é muito maravilhoso. Muito bom. Aqui a gente encerra. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Alguém quer comentar? Comentar. O bate-papo aqui tá que tá. Tá, são 8h23, né? A Francisco tem que sair. A Rosilene também. Então, olha só, deixa eu dar só uma corridinha aqui. Pode, Rose? E Francisco? Olha só, aqui a gente encerra o texto, né? E aí, eu trouxe para a gente conhecer esse outro texto aqui que eu achei muito interessante. Eu não me recordo se foi no estudo do Haroldo, se foi no estudo da Conceição, que eles trouxeram, no estudo deste capítulo que a gente está estudando, que eles trouxeram esse texto aqui. Gente, isso aqui é muito, muito bom. Está no livro Contos e Apólogos, do Irmão X. Irmão X é Humberto de Campos, tá? A lição do discernimento. Só falta isso aqui para a gente encerrar. E ele vem trazendo um outro ângulo dessa cena do apedrejamento que a gente não conhecia. E olha o que ele traz para a gente. Fim da cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou ele zelosamente. Mestre, desculpando os erros da mulher que foge ao ministério do lar, a gente não está oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Olha o rigorismo da lei. Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela mesma medida com que julgamos o nosso semelhante. Nesse momento que eles estavam ali conversando, surge, caminhando vagarosamente perto deles, uma senhora, né? Que aqui Humberto de Campos coloca uma velha mendiga. E olha o que ela traz. Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha da minha irmã, paralítica e cega. Moramos na vizinhança e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos do caminho quando fomos assaltadas por um rapaz, que depois de repelido por ela, em luta corporal, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação, simplesmente porque a minha sobrinha não é digna, minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ou seja, não era nada daquilo. Ele veio agredir, tentar roubar elas,
E ela foi se defender. Ele ficou com raiva e começou a gritar na multidão: adúltera, adúltera. E aí a multidão fez aquilo tudo. Ambas estamos feridas e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faz justiça. Aí Pedro já muda, né? E onde que está esse miserável? Gritou Simão enérgico diante do mestre que o seguia bondoso. Pedro enérgico sempre, né? Ali, ó, ali, indicou a velhinha, com júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria, e apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que o observava sereno. Jesus já sabia, né, de tudo que estava acontecendo ali. Por trás da antiga porta estava lá um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punho cerrado, já prestes a... Mas, a breve segundo, Pedro estancou, pálido e abatido, quando viu quem era. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafá, pupilo da sua sogra e comensal da sua própria mesa. Seguir o mestre com a piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Angustiado em lágrimas, olha o peso da consciência. Em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo à maneira do menino necessitado de proteção e bradou: Mestre, Mestre, o que fazer? Jesus, porém, aconselhou amorosamente nos braços, acolheu e falou: Pedro, não julguemos, para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. E aí eu trouxe, já botei várias vezes aqui, né? Conselho de mãe não falha. Resgatando lá, né, o que a gente viu no estudo passado, Maria falou para a gente: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. E aí, amores? Alguém quer colocar? No momento eu estou muda. Muito bom, né? Humberto de Campos traz para a gente o antes, o durante e o depois, né? Isso é bem legal. Exatamente. Né? Mas exatamente disso tudo que você comentou, de nós não conhecemos o que o outro faz, o que o outro passou. Então, a gente julga o momento presente que a gente está vendo. Né? O Emmanuel fala muito isso também, que a gente não tem capacidade de fazer o julgamento porque a gente não tem como conhecer os meandros todos que levaram aquela pessoa a cometer tal situação, ou tal delito, né? Ou se envolver em alguma situação criminosa. Então, ele fala, a visão de vocês é muito embaçada, então não tem como julgar, né? Não o tem. Humberto de Campos nos mostra isso tintim por tintim, né? Não tem. Muito bom. Marcinha, quer falar? Abriu o microfone? Não. Não? Não? Alguém? Lu? Eu queria falar porque esse assunto acho muito interessante. Eu gosto muito dessa questão que a gente vive nessa reflexão, nessa luta com a gente, né, de não julgar, né? É tão difícil, as pessoas vivem hoje, então, principalmente com redes sociais, com tudo, sempre foi assim, né? A tendência é julgar o outro, né? Sem saber que não devemos julgar ninguém. É exemplo de Jesus, lógico que a gente está, né, lá atrás, mas a exemplo de Jesus a gente não deve julgar ninguém nunca. Que a gente não sabe quais foram as situações, nem se comprazer com o mal, como foi dito aí, em situação nenhuma, né? Então, é mais para a gente acabar, que a gente está acabando aí o estudo, acabar com essa reflexão. Sempre que a gente, mesmo que inconsciente, né, se pegar julgando alguma situação ou alguém,
que a gente recue e repense. Muito bom, Lu. É um exercício necessário. Alguém mais? Rita entrou, nem vi a Rita entrar. Agora que eu tô vendo, que eu abri todo mundo aqui, eu tô vendo a Ritinha. Amores, matei a saudade que eu tava de vocês. Semana que vem tem mais. Muito, muito, muito grata de vocês estarem aqui. Fiquei com medo de vocês me abandonarem. Eu falei, eita, que agora eles não vão mais, vão perder o ritmo. Mas não. Muito grata, então, tá? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. E quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Carlinha, faz pra gente. Faço. Um minutinho. Pode deixar o ventilador. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Pensar nesse Pai. Paizinho querido, Jesus, nosso irmão, aqui estamos agradecidos pelo banquete que nos foi ofertado essa noite. Esse estudo maravilhoso, onde nos levamos a refletir sobre os ensinamentos do Mestre, sobre a importância de cada detalhe do que ele nos trouxe. Que possamos, diante de todo esse conhecimento que recebemos, praticar a vivência, que é tão importante. Que possamos ter o olhar de Jesus para conosco e para com o próximo. Que possamos a cada dia suavizar as nossas imperfeições e deixar brotar de nosso coração aquelas virtudes que ainda se encontram germinando, mas que já fazem com que sejamos hoje melhor do que fomos ontem. Abençoa, Jesus, o nosso propósito de segui-lo. Abençoa, Jesus, e fortalece a nossa fé, para que sigamos firmes nessa transformação que nos tornará um dia espíritos felizes. E embalados por essas vibrações amorosas e por toda a gratidão que emana dos nossos corações, nós pedimos, em nome de Ti, Jesus, em nome de Francisco, de Clara, de Ti, Eurípides, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, a permissão para encerrarmos os estudos e as reflexões dessa noite. Sê conosco, Jesus querido, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Carlinha. Amigos. Obrigada, Beijo. amores. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus.